Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a videoaula de número 2 sobre energia nuclear. Deixa eu me colocar aqui em câmera grande. Oi, tudo bem com vocês? Videoaula de número 2, não esqueça de comentar aí embaixo para estar ganhando o seu ponto de participação. Então bora logo, sem delongas, porque essa aula pode ser um pouquinho grande. Então vamos logo abrindo esse slide. Gente, na outra aula a gente entendeu a história, um pouquinho da fissão nuclear, a gente entendeu como funciona a fissão nuclear, um pouquinho das usinas nucleares. Vamos entender agora como funciona a usina nuclear e o urânio. Vamos estudar bastante urânio agora e entender. Então vamos lá. As usinas nucleares, elas geram energia a partir da fissão de urânio e de plutônio. Geralmente os isótopos que eles usam, palavrinhas aí que a gente está vendo muitas aí, isótopos é um tipo de urânio, né? Porque o urânio a gente sabe que é o 92, a tabela periódica. A gente viu na outra aula. Só que o número de nêutrons dele pode ser vários e vários. Não precisa ser só 92, que é o mínimo. Pode ser mais que isso. Então, são usados geralmente nas usinas nucleares o urânio 235, o urânio 233 e o plutônio 239. Pois eles são fissionáveis mesmo na presença de nêutrons que são devagar, em baixa velocidade. Porque para ocorrer a fissão nuclear, o nêutron tem que ser numa velocidade, né, superior ou igual à da luz. Então vamos lá. Nas usinas brasileiras de Angra, aliás, né, vou comentar até agora. No Brasil, gente, só tem duas usinas nucleares no Rio de Janeiro. Angra 1 e Angra 2. Angra 3 estava sendo construída também no Rio de Janeiro, porém, não sei se terminou, não tenho essa informação, até porque ela ia terminar este ano, mas por causa da pandemia eu não sei como aconteceu. Mas tinha outra usina nuclear sendo construída, a Angra 3. No Brasil só tem duas, tá? O combustível usado é o isótopo 235. No entanto, trata-se de um isótopo que constitui apenas 0,7 do urânio natural. Só 0,7. Para ser utilizado nos reatores nucleares, esse percentual deve ser elevado para cerca de 2 a 4% de urânio natural. Se só for isso, a energia, a radiação que ele vai liberar é muito pouco para estar conseguindo liberar tanta energia. Então você tem que fazer o quê? Enriquecer esse urânio. Fazer esse urânio, a porcentagem dele natural ser maior ainda. Então, vamos lá entender. Como cientistas aumentam então esse teor do urânio 235 no urânio a ser utilizado como combustível nuclear? Vai ter um processozinhos que são chamados de enriquecimento de urânio. São dois processos que a gente já vai ver. Ele vai aumentar a abundância, né, do urânio 235. Com o uso dessa técnica, os reatores de produção de energia eles vão atuar de maneira bem mais eficaz. O urânio ele é um metal relativamente raro. Ele é raro de encontrar. 2,7 partes por milhão, né, de quilos é encontrado deles no Brasil, não, na Terra, na crosta terrestre. Para você comparar, ó, o ferro tem 5,6 vezes 10 elevado a quarta. Isso aqui ia dar mais de que 10 elevado a quarta é 10 mil, né? Mais ou menos. Então, vezes 5 é muita coisa de quilos acima do urânio. E o alumínio, então, 8,2 vezes 10 elevado a quarta. É muita coisa, né? É muita coisa. Não é nem 10 mil, é 100 mil. É 100 mil, tá? É muita coisa, gente. Enfim. Na natureza, o urânio é encontrado principalmente na forma de óxido, que é o óxido, em um minério chamado pechblenda. Pechblenda é como se fosse uma pedra. Olha. Uma pedra, tá? Uma pedra. Ele é extraído por uma série de reações, obtendo-se um sólido, que é chamado de yellow cake, o bolo amarelo, no qual está presente a maior proporção do urânio aí, 2 moléculas de urânio e 8 moléculas de oxigênio, um óxido de cor amarela. Tá aqui as imagens para a gente estar vendo. Aqui está a pechblenda, ela aparece assim, tá? No meio da natureza. É pouco, a gente já viu que é pouco, é difícil achar ela. Ela aparece assim, e aí através de um processo a gente transforma ela nesse bolo amarelo, nesse yellow cake. Em seguida, esse sólido ele é transformado em hexafluoreto de urânio gasoso. Gente, aqui vai estar a minha imagem, então não vai estar dando para ver, mas eu vou ler aqui para vocês podem acompanhar pelo livro, estamos na página 103. Que pode ser submetido a dois processos de separação, sendo que são os mais conhecidos, a efusão gasosa, que está aqui, ó, efusão gasosa e centrifugação. São dois processos aí para enriquecer o urânio. Vamos observar agora, ó, o de efusão gasosa. O processo de enriquecimento do urânio por efusão gasosa consiste em forçar a passagem do fluxo gasoso formado por moléculas de urânio, aí do gás urânio, contra a barreira porosa. As moléculas que contêm urânio 235
de menor massa deslocam-se mais rapidamente através dessa barreira, concentrando esse isótopo do outro lado. Repetindo-se muitas vezes esse processo, a cada passagem tem um aumento na proporção do isótopo mais leve na mistura. Esse processo foi utilizado pelos Estados Unidos na fabricação das primeiras bombas atômicas da Guerra Mundial. Olha, estourando as bombas aqui também. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Entrou o gás urânio, né? Um gás, aí ele vai passar por essa barreira. Sempre o que for mais leve vai subir. O mais leve é o urânio 235. O que vai ser empobrecido, ele vai decair, ele vai ficar mais abaixo. Então vai se concentrar sempre mais urânio 235. Fazendo esse processo várias vezes, vai enriquecendo cada vez mais. Aí tem o processo B, né? Deixa eu botar aqui, ó. Pronto, processo B agora. O outro processo de enriquecimento do urânio utiliza-se a ultracentrifugadora, que é isso aqui. Ela vai girar 70.000 rotações por minuto, RPM, aqui ó, muito rápido. Por minuto, 70.000 vezes, por segundo vai dar quantos? Mais de 10, né? Mais de 10.000 vezes por segundo, é coisa demais. Com o gás do urânio em seu interior. Esse equipamento ele vai separar os materiais mais densos dos mais empobrecidos. Para não ler isso aqui e a gente já entender e ficar mais simples, entrou o urânio aqui, entrou o urânio, o gás urânio. O que for mais empobrecido, ele vai sair aqui pelos lados. E o que for mais enriquecido, o urânio 235, ele vai subir. Ele vai subir porque ele é mais leve e ele é o que a gente quer, é o melhor. No Brasil, na Angra 1 e na Angra 2, a gente utiliza essa centrifugadora. A gente não utiliza efusão gasosa. A gente utiliza centrifugação, tá certo? Vamos lá. Depois que a amostra de urânio ela foi enriquecida, as moléculas do gás do urânio são convertidas em átomos de urânios metálicos, contendo uma fração de 235 maior que 0,7, que é o que precisa, né, dentro da usina, que a gente já viu que é de 2 a 4% do 235. As bombas nucleares precisam de mais de 90%. Se o processo para fazer ele virar 2 a 4% já é aquele processo grande que demora, imagina para criar uma bomba atômica. Por isso é difícil criar uma bomba atômica, por isso nem é permitido, né, criar uma bomba atômica, que é o que realmente exterminaria São Brás do Piauí num piscar de olhos. Vamos lá. Tanto nos reatores presentes nas usinas nucleares, quanto em uma bomba atômica, pode ocorrer uma fissão nuclear em cadeia, né? Então, numa bomba atômica, como nessa usina nuclear, se você deixar e largar de mão, só jogar um nêutron lá na velocidade da luz, pá, já começa uma em cadeia aí, vai uma fissão nuclear que vai acabar com tudo. Porém, a grande diferença é que no reator, essa fissão nuclear ela vai ser controlada, evitando-se assim uma explosão. Além disso, também o percentual é baixo, né? De 2 a 4%, uma explosão só iria explodir como aconteceu lá em Chernobyl, que a gente vai estudar, só o reator iria explodir, né? Não iria explodir a cidade, né? Tudo. É só 2 a 4%, né? E que acontece. Já na bomba atômica, essa reação em cadeia vai ser descontrolada, não tem nada para controlar ela, e também 90% de urânio enriquecido, cara, do urânio natural, destrói tudo, acaba com tudo, literalmente. Aqui tem umas imagens aí, ó, que lembra o formato até de um cogumelo, né? A explosão de uma bomba atômica sobre um território japonês em 6 de agosto de 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa poeira é formada de todos os tipos de detritos gerados pela explosão. Na foto, essa nuvem aqui é formada por um teste americano em Bikini, no Oceano Pacífico, em julho de 46. O funcionamento das usinas nucleares agora. Para compreender o funcionamento de uma usina nuclear, considere um reator nuclear do tipo PHR, que foi o que explodiu em Chernobyl, né? Pressurized Water Reactor, reator de água pressurizado, o mais utilizado no mundo. Ele é constituído de 4 partezinhas. Já estamos, gente, ó, tô acompanhando com vocês. Estamos na página 104. Ele é constituído pelo reator nuclear, que no seu interior, né, o núcleo do reator é onde vai estar o urânio, onde vai estar ocorrendo a fissão, que a gente já viu na outra videoaula. Tá? Ele vai ser mantido dentro de uma estrutura de contenção. Vai ter as barras de controle, que são mais comuns, feitas de cádmio ou boro. A função dela é absorver os nêutrons, ela vai absorver os nêutrons para controlar esses nêutrons que seriam descontrolados e acabariam com tudo, tá certo? Eles fariam a reação em cadeia. Eles vão evitar que a temperatura aumente demais também no reator. O moderador, que são as barras de grafite, ou você pode usar a água deuterada, tá? O D, ele é um deutério, ele é isótopo do hidrogênio. Em vez de escrever hidrogênio 2, hidrogênio 4, hidrogênio 5, tem outros nomes também. A gente vai ver o deutério, o trítio, a gente vai ver depois, tá?
ele é um isótopo do hidrogênio de número de massa 2. Ele vai ter a função de desacelerar, esse não absorve. Os grafídeos, eles desaceleram os nêutrons emitidos na fissão, ou seja, que vai interromper esse movimento em cadeia aí que acontece. E a última parte é o fluido trocador de calor, normalmente é água, tá? O calor liberado pela fissão, ele vai produzir vapor d'água a altas pressões, que é então utilizado para movimentar grandes turbinas. Essas, por sua vez, acionam geradores de eletricidade. Em seguida, o vapor d'água é resfriado, condensado, bombeado de volta ao reator nesse ciclo. Então, só para a gente resumir, tá aqui a parte principal, aqui está a contenção do reator, aqui está o núcleo do reator. É lá que vai estar acontecendo essa fissão nuclear que a gente viu na outra videoaula, tá certo? Nesse reator vai ter as barras de controle, as barras de grafite, que vai tudo segurar, e de cá vai vindo a água. Por isso, geralmente, as usinas nucleares, elas são construídas perto de água, para ter um reservatório ali, lago, rio, mar. Ela pega essa água, passa lá pela torre de resfriamento, joga essa torre de resfriamento bem aqui no condensador. Essa água entra no condensador, entra no vapor de pressão e aí vai entrar diretamente lá próximo do reator para ficar resfriando. Isso que sai aqui do reator, essa água que sai, ela vai esquentar, ela vai vir como vapor e ela vai girar essa turbina aqui no condensador. A turbina ativa o gerador de eletricidade, que aí chega nas linhas de transmissão, a energia chega até nós. Geralmente tudo que é usina nuclear gira uma turbina e cria energia, né? A de água, a água gira, ela gira a turbina, gira energia. A eólica do vento gira energia, pronto, sempre geralmente é assim. Então a radioatividade que é liberada por eles é uma energia tão alta que ela é muito quente, ela também pode aquecer essa água e é isso que vai fazer com que a turbina gire. Enfim, aqui tem a imagem do reator mais de perto, as barras de controle, né? Aqui o combustível, geralmente urânio. Vocês podem ver também que o urânio ele é mais azulzinho, ele brilha azul. Eu vou mandar a reportagem do Danilo Gentili, vocês vão estar vendo lá que ele é azulzinho, ele brilha, é bem bacana. Bom, agora algumas tabelas para a gente entender. Aqui algumas das energias que eu até falei, né? Energia eólica, que é do vento, a hidrelétrica, que a gente tem mais no Brasil, energia solar, biomassa nuclear, fóssil do gás natural, diesel, carvão mineral. Observa que aqui embaixo, ó, 960 gramas de gás carbônico é emitido na atmosfera através do carvão mineral. O diesel emite 778 gramas por quilowatt de energia, por quilowatt. Né? Tem TV aí que gasta mais de 100 kW por hora. Então imagina o tanto de gás carbônico, né? Que é necessário queimar para produzir a sua energia, muita coisa. E a usina nuclear está bem aqui, ó, 66. O valor de 66 para tecnologia nuclear refere-se a toda a vida útil do reator. É o gasto que vai ter para construir a usina, para desmatar a área, certo? O processamento do combustível nuclear, a mineração, o enriquecimento do urânio, etc. Apesar porque no processo de fissão nuclear não tem, né, emissão de dióxido de carbono, é uma coisa de núcleo, de átomos, não vai ter. Só que esse 66 é uma análise ampla, que vai revelar todo o impacto ambiental que para manter uma usina nuclear ela gasta. Mas contudo, né, se comparar com gás natural, o diesel e o carvão, ela é muito melhor, ela vai jogar muito menos na atmosfera e trazer muito menos prejuízo. No Brasil, apenas 2,9% da matriz de energia elétrica se refere à energia nuclear, ou seja, só as duas Angras, Angra 1 e Angra 2. Mas há países que a energia nuclear representa uma parcela significativa. Por exemplo, lá na França, 76%, 77%, né, por cento da energia da França é só nuclear. Né? A Eslováquia, na Hungria, Ucrânia, Bélgica, Suécia, Suíça, Eslovênia, quase a metade também do país todo é só nuclear. Né? República Tcheca bastante também, Finlândia bastante, enfim. Vai se destacar a França, que é o segundo país do mundo que tem mais reatores, eles têm 58 reatores, né? Porque o país é menor em comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que tem mais reatores no mundo, tem 100 reatores de energia nuclear. Porém, lá o país é maior, então eles têm hidrelétricas, têm outros tipos de energia. A França, ela é bastante dependente da energia nuclear por vários fatores, dentre os quais se destacam o esgotamento dos recursos hídricos necessários para a construção de hidrelétricas, a alta demanda da energia elétrica também. E teve um acidente, né, em Fukushima, em 2011, que vai ser tratado agora. Os países menores dependentes da energia nuclear, como a Alemanha, Itália e Suíça, entre outros, eles ficaram mais cautelosos em relação à energia nuclear. Então, bora entender, para a gente encerrar essa videoaula, os acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima. Em 26, vou até ler para vocês, vão acompanhando aí, ó. Em 26 de abril de 1986, houve uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, localizada na atual Ucrânia, na época parte da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Há controvérsias quanto aos motivos da explosão, que vão desde falhas humanas até problemas
do projeto da usina. O fato é que houve 2 explosões seguidas de um incêndio. Inicialmente ocorreu um superaquecimento do núcleo do reator que, por sua vez, provocou o aumento da temperatura da água de resfriamento até o vapor d'água produzido levou à explosão dos canalizadores. Seguiu-se a explosão um incêndio do grafite, que era utilizado para controlar a reação de fissão. À medida que o prédio onde estava o reator fosse sendo consumido, os isótopos radioativos como o iodo 131, o césio 134, o césio 137 foram liberados e espalhados com vento pela Ucrânia e pelos países vizinhos como a Romênia e a Bielorrússia, atingindo até mesmo outros mais distantes como Índia, Japão, Estados Unidos e Canadá. Aqui está a imagem do reator explodido, tá? O reator de número 4 da usina de Chernobyl após o acidente. Estima-se que a quantidade de material radioativo liberado tenha sido maior que o liberado nas explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki juntas. Quantas pessoas morreram ou foram afetadas pela radiação? Os dados são incertos, gente. Na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas reconheceu o desastre somente 2 semanas depois que já tinha explodido o reator. Os números oficiais eles só indicam 31 mortes devido ao acidente como consequência direta, né? Que ali na explosão, ali os bombeiros que foram ali, né? Os funcionários da usina e etc. Porém, alguns estudos indicam que o número de mortes em decorrência da exposição à radiação e do desenvolvimento de doenças como o câncer possam variar de 30 a 60 mil pessoas. Há outros estudos com números ainda maiores. A análise de dados demográficos de países como Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, eles estimam que nos primeiros 15 anos morreram 237 mil pessoas por algo associado como pegar câncer, por ter algum problema de saúde respiratório e etc. A grande variação desses dados deve-se em parte à dificuldade de se assegurar que as mortes ocorreram por causa da explosão mesmo. E a cidade lá de Fukushima, né, a cidade de Chernobyl, a Chernobyl era bem pequenininho, só tinha a usina mesmo. A cidade que foi feita para as pessoas morar, que era em Pripyat, era a cidade de todo mundo que morava lá e trabalhava na usina, foram abandonadas, viraram cidades fantasmas. Um acidente ainda mais recente, que também ficou registrado na história e tem relação com a energia nuclear, aconteceu no Japão, 11 de março de 2011, faz pouco tempo, hein? Logo após um terremoto de magnitude 9 na escala Richter. A escala Richter é de 1 a 10, tá, gente? O 10 é o maior, então foi um dos maiores terremotos da história. As instalações da usina de Fukushima, formado por 4 reatores, resistiram ao terremoto, mas não resistiram ao tsunami decorrente dele. As águas de onda gigante invadiram e alagaram o reator. Em consequência, os dispositivos de controle do reator e dos geradores de emergência eles foram desligados. Logo, a temperatura aumentou dos núcleos, o que levou à sua fusão. Então, tudo isso seguiu-se ao incêndio. Foi possível armazenar uma parte da água que tinha a radiação, porém, a quantidade de água contaminada chegou ao mar. Grande quantidade. Está aí também Fukushima arrasado e acabado depois do grande tsunami. Para a gente encerrar, pesquisas indicam que mutações observadas em algumas espécies, como as borboletas, são decorrentes da radiação na região do reator de Fukushima. Os insetos, gente, eles são mais rápidos, né? Eles têm vida menor, eles morrem mais rápido, então é mais rápido para acontecer a mutação neles. Aqui está a borboleta normal e aqui está a borboleta mutante, certo? Bom, rejeito nuclear é para a próxima aula, a gente está terminando, essa aula ficou grande, né? 18 minutinhos, não tão grande, mas essa foi a parte 2, não esqueça de comentar aí embaixo para ganhar o seu ponto, tá certo? Falamos aqui então nessa videoaula aqui sobre o enriquecimento do urânio, sobre como funcionam as usinas nucleares e sobre 2 acidentes nucleares, o de Fukushima e o de Chernobyl. Assistam os vídeos que eu indiquei, 2 vídeos, um da Globo, tá? Uma reportagem no Fantástico, e uma videoaula da história completa e detalhada de Chernobyl. Aí vocês irão conseguir fazer o resumo e responder as atividades em PDF, tá certo? Comente aí embaixo, tá certo? Obrigadozinho. Eu tô falando aqui, nem tava falando na câmera grande, mas agora eu tô. Comente aí embaixo e não esqueça de ganhar seu ponto de participação. Tchau, tchau. Vídeo 2, já já o 3, hein? Valeu!